chegamos ao 6º episódio da série de estudos Educar na Fé. É com grande alegria que eu tenho trilhado esse caminho e fico muito feliz com diversas partilhas que chegam até mim sobre tudo o que está sendo falado nestes episódios, que são breves em relação ao conteúdo tão rico que nós temos estudado. Espero que você tenha colhido os mesmos frutos que eu ou até mais nessa jornada e que você continue firme aqui comigo, perseverando para que nós possamos levar o Evangelho a cada pessoa que Deus nos confiar, seja em nossos lares ou em nossas comunidades de fé, que esse conteúdo te ajude a ter segurança para falar sobre a verdade que Jesus deixa a nós através da nossa fé. Esse episódio será um pouco mais longo, pois nós iremos tratar sobre 3 artigos da nossa fé, 3 artigos do Credo dos Apóstolos. Eu espero que você fique comigo até o final, mas já deixa aqui a sua curtida e já compartilhe logo no início com quem você acredita que vai ficar muito feliz em receber mais esse conteúdo. Então, neste momento, nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para que nos conduza e conduza todo o nosso estudo, nos ilumine e nos dê sabedoria para que nós possamos trilhar esse caminho do dia de hoje e colher ainda mais frutos de santidade nos nossos lares. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar então falando sobre o 5º artigo do Credo. Desceu aos infernos, ao 3º dia ressurgiu dos mortos. Para nós podermos falar sobre esse artigo, vamos voltar um pouquinho lá nos episódios anteriores, onde nós falamos que Cristo tinha não só a alma divina, mas também seu corpo divino. Então, quando Cristo morreu na cruz por nós, a sua alma divina se separou de seu corpo divino, né? E esse corpo ficou lá no sepulcro e a alma desceu aos infernos. Quando nós falamos que a alma de Cristo desceu aos infernos, nós estamos referindo, segundo a tradição da igreja, ao limbo. O limbo era o lugar onde a alma dos justos estava aguardando a redenção que veio através da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento onde Cristo cumpre todo o seu sofrimento, a sua paixão para nos redimir, para apagar o pecado, né, de Adão, então Cristo abre as portas do paraíso a nós. Então é neste momento que Cristo desce até o limbo, onde estão as almas dos justos, os profetas, né? Todos aqueles que precederam nosso Senhor Jesus Cristo e que foram homens justos, eles estão lá aguardando Cristo chegar para abrir as portas do paraíso novamente. E teria que ser nosso Senhor Jesus Cristo o primeiro a passar por ela. Por isso que só é aberta quando Cristo vai até lá. Então, neste momento, conta-se uma tradição antiga que o primeiro a ter percebido a presença de nosso Senhor Jesus Cristo seria Adão, né? Aquele que pecou, que reconhece Jesus como seu Senhor, né? Naquele momento. E lá, Cristo é o primeiro a passar por essa porta e abrir ela a todos nós. E quando nós falamos, né, ao 3º dia ressurgiu dos mortos, é interessante a gente frisar o 3º dia porque Cristo quis esperar esses 3 dias para que não houvesse dúvida em relação à sua morte. Então, ele ficou esses 3 dias, porque mesmo assim, né, quando ele ressuscitou ainda, os fariseus falaram que os discípulos teriam tirado o corpo dele de lá, quando na verdade ele havia ressuscitado. Então, sabendo dessa malícia, nosso Senhor Jesus Cristo já foi lá e ficou esses 3 dias para não deixar sombras de dúvidas, para que fosse refutável a verdade de que ele havia morrido para nos salvar. E quando nós vimos agora, né, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, é interessante a gente entender que Jesus, nosso Senhor, ressuscita por virtude própria.
Ele sendo Deus, ele mesmo ressuscitou. Diferentemente das outras ressurreições que são tratadas nas Escrituras e na Santa Tradição, onde nós temos a ação divina que faz com que as pessoas ressuscitem. E com Cristo foi Ele mesmo quem se ressuscitou, foi por virtude própria que Ele ressuscitou. O 6º artigo do Credo vem nos dizer: subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando nós pegamos aqui, e quando eu falo com vocês que é interessante, é importante nós vermos a sequência, é porque o credo ele vem numa sequência. Nós falamos sobre a encarnação, sobre a morte, a ressurreição, e agora nós vamos falar sobre a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. 40 dias após a sua ressurreição, ele, na presença dos discípulos, ele sobe ao céu em corpo e alma, Ele não deixa o seu corpo não fica, ele ressuscita e ele vai aos céus, ele ascende aos céus, E por virtude própria, Como nós falamos, agora há pouco, que ele ressuscitou por virtude própria, ele também sobe aos céus por virtude própria. Então, por ser Deus, ele não precisa do auxílio de ninguém. Ele é todo poderoso e ele ascende aos céus sem auxílio de ninguém, por si só. E por que Cristo permaneceu esses dias? Ele poderia ter, assim que ressuscitou, ter ido ao céu. Mas ele permaneceu durante 40 dias junto aos apóstolos, para que ele pudesse provar com as aparições que ele havia ressuscitado verdadeiramente. Ele teve diversas aparições para que ele pudesse provar que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Então, nesse intervalo de tempo, ele faz diversas aparições. E nesse período, ele instrui os apóstolos no que eles deveriam fazer e confirmou eles na verdade da fé. Então, ele sempre instruiu os apóstolos durante a sua permanência após a ressurreição. Ele não deixou eles desamparados. Ele os amparou até o momento que ele ascende aos céus. Quando ele ascende aos céus, ele é levado na glória enquanto homem, acima de todos os anjos e santos. Então, nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo tem as duas naturezas, humana e divina. E ele usa dessas duas naturezas para poder nos redimir. E ele também é elevado à glória nas duas naturezas, na humana e na divina. E ele é colocado acima de todos os anjos e santos. Olha que belo, Então, quando ele ascende aos céus, ele é constituído verdadeiramente como Senhor de todas as coisas, assim como o Pai eterno, assim como Deus Pai. Então, ele vai e é elevado à glória, a glória que ele conquistou pela sua paixão e também por ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, ele toma posse do seu reino e ele vai preparar o nosso lugar na glória. Ele é o nosso mediador, o nosso advogado, aquele que está lá para nos defender, Ele mesmo disse diversas vezes, mas frisou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é Ele que intermedia, é o nosso intercessor junto de Deus. Nós podemos recorrer aos santos, a Nossa Senhora, para que eles possam ir até Jesus, mas nós não vamos diretamente a Deus Pai, nós vamos primeiro a nosso Senhor. E nós vamos pela intercessão dos santos até Jesus. E Jesus é que vai ao Pai por nós, E ele também, quando ele vai, ele ascende aos céus, ele vai para que ele possa enviar o Espírito Santo aos apóstolos, Então, ele, além de tudo isso, ele vai para enviar o Espírito Santo. Quando nós falamos que ele está sentado, significa que Jesus tomou posse pacífica de sua glória, ou seja, ela foi concedida a ele por sua paixão. Então ele não vai lá e toma o trono de Deus, não, ele está sentado, ele vai e ele toma o seu lugar, que é ao lado de Deus, que é à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, é um lugar de honra. Então, quando nós falamos que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nós
nós falamos que ele tem o lugar de honra sobre todas as criaturas. Ele está acima de tudo, né? Ele só não está acima de Deus Pai, ele está ao lado de Deus Pai, mas ele está acima de todas as criaturas, de toda a criação. Ele é o Senhor de todas as coisas, né? E aqui é interessante a gente refletir em relação à diferença de ascensão e assunção. Nosso Senhor ascende aos céus. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ele, sendo Deus, subiu ao céu por virtude própria. Nós falamos isso várias vezes, é algo que a gente tem que fixar. Então, a ascensão, Jesus subiu ao céu por virtude própria. Assunção, Nossa Senhora foi assunta ao céu. Em corpo e alma, né? Nossa Senhora foi elevada ao céu por Deus. Então, por virtude de Deus, Nossa Senhora é elevada aos céus em corpo e alma. É algo que a gente tem que deixar bem claro, porque Nossa Senhora foi elevada de corpo e alma, é um dogma de fé. Nós vamos falar isso mais alguns dias aí pra frente, aqui no perfil, né? Quem ainda não segue o perfil no Instagram, nós vamos falar um pouco mais sobre os dogmas e vamos aprofundar também nesse dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas nós precisamos diferenciar agora a ascensão de assunção. Nossa Senhora foi assunta, Deus a elevou e Cristo ascendeu. Ele por si próprio, pela sua virtude divina, se elevou aos céus. 7º artigo do Credo: de onde há de vir julgar os vivos e os mortos? Para mim, esse é um dos artigos mais fortes que nós temos no Credo. É um dos, né? Nós vamos aprofundar sobre mais, mas ele é profundíssimo. E o que ele ensina? Ele ensina que Jesus Cristo virá em sua glória e majestade para julgar a todos, vivos e mortos, né? E por que virá julgar a todos? Ele julgará os bons, né? Os bons receberão um prêmio, né? Da justiça divina, e os maus receberão a condenação, castigo eterno. Quando nós falamos de juízo, nós temos dois juízos, o juízo particular e o juízo universal. O juízo particular é aquele que nós recebemos após a nossa morte. Então, esse é o primeiro juízo. E o juízo universal é quando Cristo vir em sua glória para o seu reinado definitivo, ele vai nos julgar. Aqueles que já receberam o seu julgamento, né, aqueles que já morreram, ressuscitarão para cumprir o juízo dado após a sua morte. Então não vai ter um novo julgamento, né? A gente não é julgado após a morte, quando Jesus vier vai julgar de novo. Não, ele vai dar a sentença, né? A sentença eterna para o nosso corpo e para a nossa alma. Os bons terão a vida no reino de Cristo, que é o prêmio da salvação. E os maus ressuscitarão para o juízo e pena eternos. Então, aos que tiverem morrido, eles ressuscitarão e terão sua sentença homologada, digamos assim. E aqueles que ainda estão vivos, quando Jesus vier em sua glória, serão julgados também. E o juízo universal, ele é para a glória de Deus, né? Ele tem alguns motivos, mas eu vou falar um por um aqui. Primeiro, para a glória de Deus, né? Todos reconhecerão que nosso Senhor, Deus Pai, governa o mundo todo. Até aqueles que não creem irão crer, né? Verão, né? A glória e a justiça de Deus, Ele que governa a tudo. Para a glória de Cristo, Jesus ele foi condenado injustamente e ele voltará em sua glória, né, diante de todo mundo como justo juiz, né, o juiz supremo de todos, né, acima de todos, o nosso Senhor Jesus Cristo estará. Para a glória dos santos. Os santos, muitos deles morreram desprezados pelos maus. Então, eles serão glorificados na presença de todos os homens, inclusive daqueles que os desprezaram. Então, aí está a glória dos santos, né? O prêmio, a coroa dos santos. Para a confusão dos maus. Gente, essa parte é fortíssima.
todos os pecados cometidos, até os mais ocultos, serão revelados diante de todos. Então, sabe aquele pecado que fica escondido, velado? Deus vê e Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, falará diante de todos, para a nossa vergonha, né? E os falsos virtuosos, os falsos bondosos serão desmascarados diante de toda a humanidade. Toda a humanidade. Olha que forte, né? Se a gente acha que esconde alguma coisa, no dia do juízo, Deus nos desmascarará. Então, estejamos atentos, né? E o último motivo, né, do juízo universal é para que o nosso corpo, junto com a nossa alma, tenha sua sentença de prêmio ou castigo. Quando nós morremos, enquanto Jesus não volta, o nosso corpo está separado de nossa alma, né? Nossa alma tem lá o seu julgamento e ou vai para o céu, ou vai para o inferno, ou está ou pagará suas penas antes de ir para o céu, né? No purgatório. Mas quando Jesus vier, eles vão se juntar novamente, né? Ambos ressuscitarão para que nós possamos ser salvos, né? Ou condenados em nossa totalidade de criatura. Aí tem um ponto que é muitíssimo importante a gente frisar. Isso não está no catecismo, né, descrito lá, mas está no outro. E assim, por que nossa fé é incompatível com o Espiritismo? Porque o corpo e a alma são únicos, um para um, né? É uma alma para um corpo. Eu não tenho, né? O Padre Léo falava algo que eu gosto muito, que Deus não recicla a alma, né? Então, é um para um, até porque na hora do juízo universal, essa alma encontrará esse corpo. Então, não há espaço para mais corpos em uma alma só, né? Então, é para isso que nós teremos o nosso juízo universal. Então, Cristo virá em sua glória e julgará os vivos e os mortos. No nosso último artigo de hoje, o 8º artigo do Credo: creio no Espírito Santo. Nós já falamos da primeira e da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Agora nós falaremos e afirmaremos a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus eterno, infinito, Criador e Senhor de todas as coisas com o Pai e o Filho. Como nós falamos, nós cremos, né, no Deus uno e trino. Então, o Espírito Santo, ele não é um Deus à parte. Ele é o mesmo Deus que nosso Deus Pai e nosso Deus Filho. Então, eles estão juntos, eles são um só. E ele procede do Pai e do Filho. Mesmo ele procedendo do Pai e do Filho, ele existe também desde toda a eternidade. Por quê? Porque Deus Pai e Deus Filho sempre existiram desde toda a eternidade e, consequentemente, ele também, né? Então, ele vem dessa inspiração e do amor, né? Tanto que as obras, né, nós atribuímos a ele as obras de santificação das almas, né? Porque ele, assim junto com Deus Pai e Deus Filho, santificam igualmente a alma, mas nós entendemos que a santificação, ela é uma obra de amor. E todas as obras de amor, tanto nas Escrituras quanto na Santa Tradição, são atribuídas ao Espírito Santo, né? Então, ele, apesar de ser um só com o Pai e o Filho, nós sempre vamos referenciar as obras de santidade, de santificação e de amor ao Espírito Santo. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Foi 50 dias após a ressurreição e 10 dias após a ascensão de nosso Senhor aos céus. Então, quando nós pegamos, né, a nossa fé, ela é tão bela, tão rica e tão profunda, que quando nós pegamos o calendário litúrgico e nós celebramos a ressurreição, a ascensão e Pentecostes, é tudo dentro desse período de tempo. Então, 50 dias após a ressurreição e 10 dias após a ascensão de nosso Senhor, né, é que nós celebramos a solenidade de Pentecostes.
antes da festa de Pentecostes, os apóstolos ficaram reunidos no cenáculo. O que eles faziam lá, né? Quem estava lá? Estava lá Nossa Senhora, os apóstolos, né? Nossa Senhora e os discípulos. E eles perseveravam em oração. Eles esperavam, eles confiavam que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriria a sua palavra de mandar o Paráclito, né? O nosso intercessor, aquele que ia nos auxiliar quando Jesus foi e ascendeu aos céus. E quais foram os efeitos do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Eles encheu de luz, força e caridade. Superabundou com relação aos seus dons, né? Nós temos os dons do Espírito Santo e eles foram dados neste momento à igreja, né? Ele veio ao cenáculo sobre os apóstolos, mas ele também foi enviado à igreja e a todos aqueles que eram fiéis ao nosso Senhor. Então, o Espírito Santo, ele é o que vivifica a igreja. Se nós fizermos uma comparação, né? Da igreja como corpo, o Espírito Santo é como se fosse a alma, né? Aquele que dá vida, é aquele que dá ânimo, né? À igreja. E é o Espírito Santo que estabelece o reino de verdade e de amor na igreja e no mundo. Ele dá assistência, ele orienta, é ele quem vai nos conduzir com firmeza para o céu, né? É Ele quem nos ajuda a sermos mais santos para buscar a eternidade. Que esse mesmo Espírito Santo que vivifica a igreja, que santifica os nossos corações, possa fazer que todo esse conteúdo seja absorvido por nossos corações e nossas mentes, gerando frutos de santidade para nós e para aqueles que convivem conosco. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No próximo episódio, iniciaremos o artigo que fala sobre a igreja. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe com seus amigos. Um abraço. Até o próximo vídeo.